Vamos mostrar agora como fazer correção de dados. Vou me logar no sistema utilizando o perfil aqui de cadastro. Vou fazer um cadastro rápido de um processo aqui, onde já vamos fazer alguns equívocos aqui que serão devidamente corrigidos, né? Primeiro, vou colocar aqui que é o processo ético, o número do processo físico aqui eu vou colocar aqui YYY, que vai ser corrigido. Vou fazer o upload aqui do documento e não dos autos do processo, né? Fazemos aqui o upload desse determinado documento. Vou dizer que não tem preliminar e também vou dizer que ele é de ofício, certo? Vou estabelecer uma prioridade, por exemplo, alta e vou em frente. Veja que eu não cadastrei participante porque o participante ele pode ser cadastrado mais à frente até, ele não é um erro. Inclusive ele pode ser ajustado a qualquer momento esse participante. Ele não está mais aqui como aqui no perfil de cadastro, ele já está aqui no setor de apoio a processo para fazer distribuição e incluir em pauta. Então nós temos aqui, vamos achá-lo aqui, ó, é o YYY que nós temos aqui, só confirmando o que nós temos aqui. O número do processo que foi colocado equivocado, o ofício está sim, eu quero que seja não, eu quero que tenha preliminar nesse ponto e podemos olhar aqui que nós temos um documento, mas é o documento errado, não é o documento dos autos do processo, né? Eu coloquei um documento aqui qualquer. Como é que a gente vai fazer? Vejam, eu estou aqui, né, no gráfico de execução, eu fiz o cadastro, como eu disse que não tinha preliminar, ele não passou por aqui e foi para a distribuição de processo. Nós vamos usar justamente esse outro processo que a gente tem aqui, que é a correção de dados. Vamos ver como é que a gente faz isso. Quem que pode corrigir dados? Quem pode corrigir dados é o administrador. Então nós vamos entrar com o perfil administrador, né? O administrador ele pode consultar processos, né? Então ele vai consultar o processo e nós temos lá no fluxo de julgamento qual é o processo que eu quero ajustar. Eu tenho lá que é o processo YYY, vou pesquisar, tem aqui, ó, tá vendo? Possui preliminar não é de ofício, eu tenho o número do processo, né? Aqui vocês podem ver que eu posso fazer acesso ao processo, mas nesse caso aqui eu também já poderia, por exemplo, ajustar a prioridade também, né? Então, poderia deixar a prioridade nesse caso médio aqui, ó, se fosse o caso, ou passar para alta. Então, já nesse fluxo de correção de dados, né, antes de entrar no próprio fluxo de correção de dados, eu já posso, fazendo uma pesquisa processo, fazer essa mudança de prioridade. Vamos selecionar o processo aqui. Aqui o nosso processo YYY. Aqui aparece, veja, uma aba de processo sob demanda que nós vamos utilizar para chamar o processo de correção de dados. Vamos iniciar. Processo iniciado com sucesso. Podemos sair daqui desse momento, né, e vamos lá para o home do próprio administrador. O que vai aparecer lá? Vai aparecer justamente esse processo de correção de dados para o administrador. Ele entrando aqui, corrigir dados cadastrais, né, e vai acessar esse processo. O que nós temos aí? Ó? Tudo ele equivocado, Y. Vamos fazer os ajustes. Primeiro, o número do processo, eu quero que seja o 2100 barra de 2000, por exemplo. Esse seria o correto. O upload do arquivo aqui, que estava documento PDF, na prática, o que eu quero? Eu quero colocar os autos mesmo do processo que estão aqui. Eu vou fazer a substituição desse determinado, já substituir. Ele possui preliminar e ele não é de ofício, certo? Poderia até mudar aqui também o tipo do processo para de fiscalização. Vamos deixar processo ético mesmo, né? Vou gravar aqui, poderia gravar nesse determinado ponto. Veja, aqui ele já fez uma série de alterações nesse determinado processo, mas eu também quero, veja, como ele é de ofício,
aqui ele não é de ofício, mas ele possui preliminar, eu quero cadastrar a preliminar aqui. Então, vou para cadastrar a preliminar aqui. Pronto, está aqui, ó, vou colocar aqui o texto, né, da preliminar. E vou gravar, vou concluir aqui. Feito isso, o que acontece? Sumiu aqui o de correção de dados, vamos voltar lá no apoio ao processo, onde esse processo estava parado, certo? Nós temos ele aqui, tem que estar aqui, ó. Já está ele aqui, ó, 2100 de 2000, vamos abri-lo aqui para ver as informações que nós temos. Ó, veja, já mudou o número do processo, não é difícil, possui preliminar, né? Se a gente entrar aqui agora nos documentos do processo, veja, aqui ele já colocou o documento correto. Então, é a forma que eu consigo fazer alterações, ajustes nos dados. A única coisa que nós não fizemos foi entrar com os participantes lá. Mas eu posso também aqui entrar com participantes, ou se eles já estivessem inclusos aqui, esses participantes, apareceria a opção aqui de eu poder alterar dados ou até excluir determinados participantes.